Vamos orar pelo nosso pastor. Glória a Deus pela vida do nosso pastor, um homem que tem nos ensinado, nos inspirado, a servir ao Senhor com amor, com alegria no coração. Um homem que resplandece, humildade, um coração sempre humilde, mas sempre centrado na palavra, ensinando, orientando, guiando a igreja de Jesus, para que de fato, o nome de Cristo seja glorificado. Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida do nosso pastor. Agradecemos, ó Pai, pela vida dele, da esposa, da filha, da casa, do lar dele, ó Pai. Nós agradecemos porque o Senhor levantou, é o Senhor quem tem mantido, é o Senhor que tem sustentado, ó Pai, e grandes coisas, ó Pai, o Senhor ainda fará por meio desta família. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor continue guardando o coração, a mente, a casa, o lar, Pai, todas as áreas da vida do seu filho, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida ministerial, na vida financeira, ó Pai, todas as áreas do seu filho. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem provê. Nós temos visto, ó Pai, e vivido milagres, ó Pai, na igreja, porque o Senhor levantou, ó Pai, o seu filho, que deu um passo de fé, que deu um passo, ó Pai, em resposta àquilo que o Senhor tem feito na vida dele, ó Pai. E nós queremos agradecer por esse privilégio que temos, ó Pai, de caminhar ao lado, ó Pai, de homens e mulheres tementes ao Senhor, que tem cumprido, ó Pai, a tua vontade, para que o seu nome seja glorificado. Nós oramos, ó Pai, que nessa noite o Senhor possa usar o seu filho de maneira ímpar, de maneira, ó Pai, inigualável, para que ao abrir a sua boca, fale apenas, ó Pai, aquilo que está dentro da tua palavra, como tem feito, ó Pai, com muita maestria, pregado a tua palavra, porque todas as vezes que a tua palavra é ministrada, a cura, a libertação e a transformação, porque esse é o poder do Evangelho. Usa o teu filho uma vez mais, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Boa noite, igreja. Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Está fresquinho agora? Deus seja louvado, Glória a Deus. Cadê a Bíblia? Levante sua Bíblia aí. Isso. Vamos fazer nossa declaração de fé. Creio que o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite, de maneira extraordinária, que a palavra de Deus esteja, acima de nós, acima dos nossos achismos, ideologias, pensamentos, que a palavra de Deus esteja sempre guardada no nosso coração, meu amado, que você não somente tenha essa palavra, mas que você ame essa palavra, que você tenha esse livro sagrado guardado no seu coração, que você possa meditar nele, que você possa estudar esse livro maravilhoso. Eu sempre falo, para aqueles que caminham perto de mim, leia bons livros, mas more na Bíblia. Você tem todo o direito de ler livros, livros bons, mas more na Bíblia. Leia a palavra de Deus, tenha esse hábito, de ler a palavra, ouvir a voz de Deus, porque todas as vezes que você abre a Bíblia, seja aqui no culto ou na sua casa, é Deus falando com você. E isso é maravilhoso. Amém? Vamos erguer a nossa Bíblia e fazer nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia e vamos orar.
Pai, nós queremos, Senhor, primeiramente te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui. Estamos aqui, meu Pai, porque o Senhor guardou a nossa vida, o Senhor nos permitiu estarmos aqui. E nesse momento, nós pedimos, meu Pai, ao Espírito Santo, que venha, Senhor, iluminar nossa mente, que venha, meu Pai, nos conduzir, meu Pai, sobre o ensino, pelo nosso mísero conhecimento. Não somos capazes, meu Pai, de sermos transformados, mas somos capazes sim, meu Pai, de ser transformados pela Tua Palavra, quando cremos nessa Palavra, e quando a graça de Deus, meu Pai, alcança a nossa vida, nós permitimos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, e assim somos transformados pela Palavra de Deus. Nessa noite nós oramos, meu Pai, pedindo ao Espírito Santo, Senhor, que venha nos dar graça, que venha iluminar nossa mente, nosso coração, para entendermos e compreendermos as Sagradas Escrituras. Que saiamos daqui, meu Pai, edificados pelo poder da Tua Palavra, que o Senhor venha falar, meu Pai, ao nosso coração, de maneira, meu Pai, extraordinária, que o Espírito Santo tenha liberdade, meu Pai, de nos confrontar, de nos consolar, de nos trazer esperança, mas que, sobretudo, Senhor, nós possamos entender, meu Pai, a graça de Deus e o amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus. Que saiamos daqui, meu Pai, edificados pela essa preciosa verdade, que toda frustração, que todo impedimento, que toda preocupação, que toda ansiedade, meu Pai, oriunda talvez de uma semana, meu Pai, exaustiva, que agora, meu Pai, possa silenciar, meu Pai, dentro do nosso coração, e que nós possamos, meu Pai, ter esse momento com a Tua Palavra, Senhor. Que possamos ser, meu Pai, aqui invadidos de uma maneira, meu Pai, profunda, de uma maneira, meu Pai, visceral, sobre, meu Pai, o entendimento de quem o Senhor é, meu Pai, conhecendo o seu caráter. Nessa noite, Senhor, nós oramos, meu Pai, e em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, a sua santa igreja, Senhor, a igreja que o Senhor, meu Pai, morreu por ela, a igreja a qual o Senhor ama, meu Pai, a igreja a qual o Senhor, meu Pai, vai buscar, vai voltar para buscar. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu amado, por gentileza. Você vai abrir comigo a Bíblia em Atos capítulo 9. A gente vai continuar aí a nossa peregrinação, né, pelo livro de Atos. Né, estamos aí estudando o livro de Atos esse ano, acho que faz uns 2 meses já. Já estamos aí no capítulo 9. E no domingo que passou, a gente conseguiu perceber e compreender a graça de Deus, né, o amor insistente de Deus por cada vida. É importante entendermos que para Deus, cada vida importa. E no capítulo 8, a gente percebeu isso através da vida de Filipe. Filipe, um diácono ali da igreja primitiva, um diácono cheio do Espírito Santo, cheio do entendimento, de bom testemunho, um homem que foi usado por Deus, um homem que servia as mesas, um homem que foi levantado para servir as viúvas helênicas, as viúvas gregas. E aquele homem, ele foi mais além, ele não parou só nisso, ele era um pregador da palavra, ele era um ganhador de almas. Falei para vocês no domingo passado que Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele dá ênfase a 2 homens. Primeiro Estevão, né, em Atos capítulo 7, onde teve o martírio de Estevão, e em Atos capítulo 8, Filipe que foi conduzido pelo Espírito Santo a pregar a um etíope, a um eunuco. E ali nós aprendemos que a graça de Deus alcança qualquer pessoa. Nós vimos no domingo passado que aquele etíope, aquele eunuco, ele jamais poderia adorar a Deus no templo, porque os judeus não permitiam. E nós vimos que através de Filipe, da pregação de Filipe, aquele etíope, aquele eunuco, recebeu o amor de Deus, recebeu a graça de Deus e foi inserido na igreja, no corpo de Cristo. Isso nos mostra, igreja, que o Evangelho veio através da pessoa de Jesus Cristo para salvar todas as pessoas, todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16. Isso foi extraordinário. O eunuco se converteu, recebeu a graça de Deus.
E agora, no capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Saulo, do apóstolo Paulo. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é o Deus que salva os improváveis. O Deus que salva os improváveis. Para Deus, cada vida importa. Para Deus, o improvável é importante também. Talvez para nós, na nossa religiosidade, talvez no nosso formalismo religioso, nós não conseguimos entender isso. Mas o que de fato nós precisamos entender, através da pessoa de Jesus, por meio do Espírito Santo, precisamos entender que nós somos uma igreja missional, precisamos entender que nós somos uma igreja que ama pregar a palavra de Deus. A igreja está numa missão, Jesus está numa missão, e a missão é: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós oramos, meu Pai, pedindo ao Espírito Santo graça para compreendermos a revelação da Tua palavra. Espírito Santo, fala no íntimo do nosso coração, tira as escamas dos nossos olhos. Se há, meu Pai, um coração aqui incrédulo, se há dentro de nós, meu Pai, resquícios de incredulidade, que caia por terra em nome de Jesus. Que possamos, meu Pai, abrir o nosso coração para a Tua palavra. Que assim sejamos, meu Pai, edificados, consolados, confrontados, para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto bíblico que lemos agora, apresenta um personagem icônico, sem dúvidas, o mais proeminente e importante de toda a Bíblia, de todo o cristianismo, o apóstolo Paulo. Um homem culto, um homem intelectual, um homem extremamente relevante. Paulo é um dos maiores escritores da Bíblia. A grande verdade, igreja, é que a igreja de Cristo, nós hoje, consumimos a teologia de Paulo, de maneira visceral, de maneira profunda. Paulo é o maior escritor no mundo e sem precedentes. E o que mais me chama a atenção acerca de Paulo é que ele nem sempre foi como aquele a quem nós conhecemos, como o apóstolo Paulo. Paulo era uma pessoa voraz, uma pessoa agressiva, um perseguidor, um matador de cristãos. É importante olharmos para a vida de Paulo e percebermos o quanto ele não gostava de crente. Paulo, com certeza, não queria pisar dentro de uma igreja, a não ser para matar os crentes. Paulo era torturador dos cristãos. No capítulo 7, nós vimos na morte de Estevão, que Paulo estava lá consentindo na morte de Estevão. Saulo estava assistindo o apedrejamento de Estevão, de camarote. Saulo era um homem sanguinário. A conversão de Saulo é uma evidência incontestável, sabe do que, igreja? Da graça e da soberania de Deus. Deus salva os improváveis. Uma curiosidade que a gente precisa entender. Deus não muda o nome de Saulo para Paulo na sua conversão. Saulo é o nome judaico de Paulo. Como Paulo possuía cidadania romana por nascimento, o apóstolo então possuía seu nome de descendência hebraica, judaica, Saulo, e seu nome Paulo como cidadão romano. Então Saulo e Paulo é a mesma coisa. A grande pergunta é: quem era Paulo? Paulo tinha um berço religioso de glória e de exaltada tradição. Em Filipenses capítulo 3, versos 5 a 6, Paulo mostra ali as suas credenciais, dizendo para nós: fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo foi educado, igreja, aos pés do mestre Gamaliel, um grande rabino judaico, judeu em Jerusalém.
Ali Paulo recebeu a mais refinada educação cultural e religiosa. Paulo era um homem culto, igreja, muito gabaritado. Paulo era um homem letrado, formado na lei judaica. Paulo tinha o acesso ali do que havia de melhor na época, na educação religiosa e no contexto, na sua cultura. Para a gente ter uma noção de como é a cultura judaica, para você estudar aos pés de um mestre como Gamaliel, igreja, você tinha que exceder em capacidade teológica, em capacidade de raciocínio lógico, em familiaridade com a arte de interpretar o texto sagrado, tanto hebraico quanto no grego, todos os seus mestres. Então, você ia estudar lá, na casa de interpretação, como chamavam os judeus, você tinha que superar aquele mestre que estava te ensinando. Então aquele mestre te mandava para outro mestre melhor do que ele. E assim você ia progredindo até você chegar a um nível mais alto. Se você for bom o suficiente, até chegar ao topo do mundo religioso, que era o caso de Gamaliel. Então Paulo, igreja, estuda com Gamaliel. Paulo entrega a sua vida ali no estudo. Gamaliel ensina a Paulo, é o mestre de Paulo. Paulo, então, é um jovem extremamente capaz, competente, dentro do contexto religioso judaico. Damasco ali era uma residência, onde estava inserido ali a maior massa de judeus que moravam ali. Damasco era o centro comercial para onde convergiam multidões de todas as direções do mundo antigo e aonde a fé cristã começou a florescer. Começou a se espalhar a fé em Cristo Jesus, ali em Damasco. Paulo, então, a igreja, começou a perceber que de Damasco o evangelho de Cristo se espalharia para todo mundo. Paulo, então, foi um perseguidor implacável da igreja. Paulo estava determinado a banir da terra o cristianismo. Ele não aceitava que um nazareno, crucificado como um criminoso, pudesse ser o Messias prometido por Deus. Assim como os judeus, Paulo não aceitava que os cristãos anunciassem a ressurreição daquele que havia sido pendurado numa cruz. Ele não acreditava que uma pessoa pregada na cruz, considerada maldita, pudesse ser o salvador do mundo. Paulo perseguia a igreja de Cristo, do mesmo modo que uma fera selvagem persegue a sua caça. Esse era Saulo. Para o povo de Damasco, Paulo era um exterminador. Um carrasco impiedoso, um perseguidor truculento, um tormento na vida dos cristãos primitivos, na igreja de Jesus, até que, o texto que nós acabamos de ler, subitamente, em outras versões, de repente, no texto, de maneira inesperada, no texto grego, essa palavra subitamente aí, Paulo é alcançado pela graça de Jesus. De maneira inesperada, o amor irresistível de Deus alcançou o coração de Saulo, o coração do apóstolo Paulo. Olha o que diz o texto no verso 3. Enquanto seguia pelo caminho ao aproximar-se de Damasco, subitamente ou de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Sabe o que nós aprendemos aqui, igreja? É que de maneira inesperada, de maneira súbita, de repente, Saulo, eu e você, nós que não estávamos buscando a Deus, fomos encontrados por Deus, por sua graça, por sua misericórdia. De maneira inesperada, você que não amava a Deus, foi encontrado por Ele. De repente, você que estava em trevas, viu a luz. De maneira inesperada, você que odiava os crentes, virou crente.
De maneira inesperada, o curso da história do apóstolo Paulo mudou. E isso é muito precioso, igreja, para que entendamos que a salvação não é obra de homens, não é obra nossa. A salvação é uma obra de Deus. É Ele que nos salva, é o Senhor faz quando quer, como quer, aonde quer e se quiser, porque Ele é Deus. E o texto nos mostra de maneira súbita, de repente, de maneira inesperada, Jesus disse para Saulo, na minha versão, parafraseando com vocês, chega, né, Saulo? Tá bom, né? Chega por aqui. Fim da linha para você, meu amigo. Você vai morrer agora para esse mundo. Deus alcança o coração de Saulo. De repente, a escuridão que existia dentro de Paulo foi ofuscada pela luz de Jesus, como diz o texto. De maneira inesperada, a luz brilhou sobre Paulo. A graça de Deus, igreja, o alcançou de maneira improvável. E sabe a verdade, igreja? Nem Paulo, eu e você, ninguém tem luz própria. Entretanto, a luz de Cristo está sobre nós. Jesus é a própria luz. O Senhor é a fonte da verdadeira luz, como disse o apóstolo João em seu evangelho, no capítulo 1. Jesus é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Jesus é a própria luz, é o próprio Cristo que dissipa todas as trevas, demonstrando de maneira clara que não fomos nós que decidimos por Cristo. É Jesus, o seu amor, que nos persegue irresistivelmente. E isso, igreja, contraria a lógica humana. Contraria a lógica humana. A sabedoria de Deus confunde a sabedoria humana. Quem aqui lembra de Lucas capítulo 15, onde temos ali a ovelha da parábola, a parábola da ovelha perdida? Temos ali 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos perdidos. O que nós aprendemos ali? O que Jesus vai falar ali na parábola da ovelha perdida? Olha a pergunta de Jesus. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas, uma delas se perde? Você deixa as 99 para buscar uma que se perdeu. Qual de vocês? Olha a pergunta de Jesus. Sabe qual é a resposta lógica para essa pergunta de Jesus, humanamente falando? Ninguém. Ninguém faria isso. Ninguém está disposto a perder 99 mil reais para conseguir R$1.000. Ninguém está disposto a perder 99 amigos para correr atrás de um amigo. Jesus está confrontando a sabedoria, a lógica humana. Quem aqui coloca perder 99 amigos para ter um? A resposta humana para isso é ninguém, mas na verdade Jesus está confrontando a nossa pecaminosidade, porque diferente de nós, foi isso que Jesus fez. Ele deixou sua glória para alcançar vocês, para me alcançar, para alcançar Paulo no caminho de Damasco, se revelando a ele. Vocês estão entendendo o que o texto está querendo nos dizer? É o amor irresistível de Deus, a graça de Jesus que nos alcança. Nós cantamos aqui na hora do louvor, nunca foi sobre nós, e nunca será, sempre será sobre Jesus, sempre será sobre Ele. Jesus então interrompeu a tragédia e a perseguição de Paulo aos cristãos, porque Deus controla a história da humanidade. E o que me chama a atenção nessa narrativa é que Paulo caiu no chão, como que humilhado, diante daquela luz que ofuscava os seus olhos, e isso nos traz um grande ensinamento. Paulo, igreja, não era apenas um religioso. Paulo era um homem intelectual, uma expressão moderna. Hoje, Paulo era um homem fora da caixinha. Nenhum teólogo hoje em atividade se comparava ao apóstolo Paulo. Para vocês terem noção de quem era esse homem. Um homem culto, aluno do mestre Gamaliel. Paulo era uma pessoa inteligentíssima, extremamente graduado, versado tanto no grego como no hebraico.
O apóstolo Paulo era uma pessoa da prateleira de cima do mundo acadêmico, intelectual daquela época, um homem orgulhoso, altivo, cheio de si. Mas o que aconteceu com Paulo ao se encontrar com Jesus? Ele caiu no chão, diz o texto que lemos. E aqui eu quero abrir um parênteses. Ninguém que genuinamente se encontrou com Jesus continua da mesma maneira. Ninguém que se encontra genuinamente com Jesus continua da mesma maneira. Talvez existem pessoas vivendo dentro da igreja apenas um formalismo religioso, mas você precisa entender que todo aquele que se encontra com Jesus é alcançado pelo amor, pela graça de Deus e é transformado por esse amor. Fecha parênteses. De repente, diz o texto, a escuridão que existia dentro de Paulo, essa escuridão aí, que Paulo foi ofuscado, né, pela luz de Jesus. A luz de Jesus ofuscou a escuridão que insistia na vida de Paulo. De maneira inesperada, a luz brilhou sobre Paulo, do céu sobre Paulo, a graça de Deus o alcançou de maneira improvável. E sabe a verdade, igreja? Nem Paulo, e nem eu você, somos capazes de nos salvarmos a si mesmos. Deus precisa nos salvar. Deus precisa nos buscar. Deus precisa ir atrás de nós, e Ele fez isso por meio de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é muito precioso. Isso é maravilhoso. E diante da glória de Deus, não sobrava exatamente nada para Paulo. Ele não tinha mais perguntas, porque a resposta estava diante dele, e era Cristo. Paulo não tinha mais argumentos pretensiosos, porque de maneira inesperada, a verdade que é Cristo estava revelada diante dos seus olhos. E tudo o que restava para Paulo era cair ao chão, como diz o texto, para reconhecer que diante de Cristo ele não era nada. Isso é incrível, porque depois de convertido, Paulo vai falar acerca dele mesmo em Filipenses 3, dizendo para nós no verso 4, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. No verso 5, eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas no verso 7 ele vai dizer, de Filipenses capítulo 3, mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ele vai dizer no verso 10, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo ou de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o apóstolo Paulo, depois de convertido, depois de ter tido um encontro com o amor irresistível de Jesus, com a graça de Deus. E sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, igreja? É que todo conhecimento humano não é sombra da revelação da verdade que é em Cristo Jesus. Paulo foi humilhado diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo foi alvo do insistente amor de Deus, assim como eu e você. A grande verdade, igreja, sabe o que é? É que nós somos teimosos. Paulo também foi teimoso. Nós somos mestres em tentar, sabe fazer o quê? Em resistir o amor de Deus por nossa vida. O Senhor muitas vezes está insistindo conosco, e nós estamos insistindo em rejeitar o amor de Deus. Deus nos dá oportunidades do conhecimento, de conhecermos Ele, de conhecermos o caráter dEle, de conhecermos o coração dEle, e muitas vezes nós estamos fazendo o quê? Fechando o nosso coração para Deus. E deixa eu te dizer algo, resistir o amor de Deus só nos trará dor e sofrimento.
Aqueles que não se encontram com Jesus pelo amor, terão que se encontrar através da dor e do sofrimento. O que Deus diz acerca da vida de Paulo, e talvez esteja dizendo acerca da nossa vida, e nos ensinando, é talvez acerca do tanto, o quanto nós resistimos ao amor de Deus. Será que você não está cansado de ver a sua vida se quebrando, e você rodando em círculo ano após anos? Será que você não consegue reparar, que você não consegue avançar, talvez não consegue frutificar? Você ainda não percebeu que viajar, que ganhar dinheiro, que trocar de carro, que trocar talvez de mulher, não vai preencher o vazio existencial que está dentro de você? Você ainda não chegou à conclusão que, se você ainda não está satisfeito com a sua vida, é porque Deus está se revelando para você que você o reconheça e para que você caia no chão humilhado, reconhecendo a graça de Deus? Você não percebeu que está faltando alguma coisa para você? Sabe qual é a verdade, igreja? Tanto Paulo como nós sabemos que precisamos de Deus, mas a grande realidade é que nós resistimos o grande amor de Deus por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, por conta da nossa soberba. Nós não damos o braço a torcer para Deus. Deus está nos mostrando o caminho, está mostrando onde estamos errando. Não faz isso, não faz aquilo, é errado, é pecado, é assim, faz isso. Na sua palavra Ele nos mostra. Deus coloca irmãos do nosso lado, capacitados para nos ensinar, para nos discipular, para nos ensinar a palavra de Deus. Nós estamos resistindo ao amor de Deus. Nós estamos com o coração endurecido, resistindo ao amor de Deus, por conta do nosso orgulho. E sabe, deixa eu dizer algo. Quem anda desse jeito, vai continuar andando desse jeito e dando volta e dando círculos, até reconhecer o amor e a graça de Deus. E eu oro para que haja tempo de arrependimento, porque senão o fim vai ser triste. É uma eternidade longe, distante de Deus. Sabe, igreja, nós precisamos quebrar o nosso orgulho. Precisamos converter-se a Jesus de maneira genuína. E de certa forma, converter-se a Jesus, se entregar a Ele de corpo e alma, sabe o que significa? Significa deixarmos de lutar contra Deus. Tem muita gente lutando contra Deus dentro da igreja. Deus está insistindo, Deus está mostrando, Deus está revelando, Deus está colocando pessoas, Deus está revelando através da palavra, Deus está revelando através dos amigos, Deus está revelando através da oração, Deus está falando através do louvor, Deus está falando através da bênção ordinária em nossa vida, do nosso cotidiano, e nós continuamos resistindo ao amor de Deus. Obrigado, irmãos. Por conta do orgulho. Guarde o que eu vou te dizer. Conversão significa deixar de lutar contra Deus. Significa você se entregar para Jesus de corpo e alma. Significa dizer para Deus, quer saber? Senhor, eu entendi. O Senhor é Deus, eu sou criatura. O Senhor sabe o que você tem de melhor para mim. Portanto, eu me submeto e me rendo ao seu amor, Senhor, à sua graça, à sua bondade. Paulo caiu no chão como quem é humilhado diante da poderosa mão de Deus. Deixa eu te explicar algo. Conversão, arrependimento, transformação de vida, isso tudo significa perder para Deus. Conversão, arrependimento, transformação de vida. Significa perdermos para Deus. Conversão significa perder para Deus, é dizer para Ele, eu desisto de mim, porque eu preciso do Senhor na minha vida. Agora não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim.
Eu desisto de mim porque eu preciso do seu amor, Pai. Eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia. Eu desisto, Senhor, de tentar preencher minha vida de alguma forma com coisas terrenas, com coisas temporais, com coisas que não agregam na minha vida espiritual. Eu desisto de mim, Senhor, e me apego à sua graça, ao seu amor, ao seu insistente amor por mim. Essa é uma atitude de uma pessoa genuinamente convertida. E o que é interessante no relato acerca da salvação de Paulo, é que Paulo ouve uma voz, e certamente isso aponta para algo importante no texto, que nós não poderemos ignorar acerca da fé cristã. Sabe o que é? A fé cristã não é fruto, igreja, meramente de uma experiência emocional. Nós teremos experiência emocional com Deus? Teremos, porque somos seres humanos e temos emoções. Mas conversão não é fruto meramente de uma experiência emocional. É fruto de uma experiência racional, de um entendimento acerca de quem Deus é, de um entendimento acerca do caráter de Deus, de um entendimento acerca de conhecer o coração do seu Deus. A fé cristã consiste em conhecermos a Deus e o seu amor insistentemente por nós. Teremos experiência emocional no nosso relacionamento com Deus? Teremos, sim, teremos. Porém, Paulo dialoga com Jesus, Jesus conversa com Paulo, e Paulo chega a conclusões intelectuais acerca de quem Deus é. Paulo tem o seu conhecimento aqui, igreja, humilhado diante de Cristo. Paulo tem o seu intelecto exprimido diante do conhecer a Cristo. E agora, igreja, essa voz que Paulo ouve é curiosa, porque ela diz aí no texto: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Isso é muito curioso. E aqui existe um ponto doutrinário muito importante na vida da igreja. A pergunta que devemos fazer ao texto é: quem Paulo perseguia? Existe algum relato bíblico que Saulo perseguiu Jesus? Nenhum. Não existe nenhum relato bíblico que Saulo perseguiu a pessoa de Jesus. Mas Jesus está dizendo para Saulo que ele perseguia ele. E o que Jesus está querendo dizer com isso? Quem Saulo perseguia? Os crentes, a igreja do Senhor. Sabe o que Jesus está revelando para Paulo aí? Saulo, eu e a minha igreja somos um. Saulo, eu e a minha igreja somos inseparáveis. Se você persegue uns dos meus, você está me perseguindo. Se você ofende uns dos meus, você está me ofendendo. Se você se opõe contra a minha igreja, Saulo, você está se opondo contra mim. Então, por que você está me perseguindo, Saulo? Em outras palavras, Jesus está dizendo para Paulo: o que a igreja fez para você? O que eu, Jesus, fiz para você, Saulo? Na verdade, igreja, Jesus morreu por Saulo, morreu por mim, por você, e nos amou até o fim. Essa é a verdade. E muitos que estão dentro da igreja e fora dela, ainda se sentem ofendidos, se sentem ameaçados, se sentem perseguidos por Jesus e a sua igreja, mas a pergunta é: por que alguns ainda se sentem ofendidos e ameaçados por Jesus e pela igreja? Sabe por quê? Porque no final das contas, ainda existem pessoas resistindo ao amor de Deus. Ainda existem pessoas rejeitando o amor de Deus. E por isso elas se sentem ofendidas. Mas diz o texto: entretanto, caindo ao chão humilhado, o apóstolo Paulo ouviu uma voz subitamente e ficou cego. Um homem que tudo enxergava, um homem intelectual, da prateleira de cima do mundo acadêmico. Um homem que, se hoje fosse aluno de alguma escola acadêmica aí, sei lá, Oxford. Eu acho que ainda não chega nem nos pés ainda. Para você ter noção do nível do homem aí.
O homem está cego agora. O homem que tudo sabia, agora nada sabe. O homem está prostrado diante de Jesus, está caído ao chão. O homem que cuidava da sua própria vida agora precisa ser carregado, como um cego que precisa ser guiado. E aqui nós precisamos aprender uma coisa importantíssima, sabe qual é? Todo aquele que foi salvo por Jesus precisa ser guiado, precisa ser direcionado, precisa ser discipulado, precisa ser ensinado. Por isso que não existe vida cristã apartada da comunhão da igreja. Deixa eu te dizer algo, não existe igreja online. Você pode assistir um culto, meu irmão, online, mas não existe igreja online. Igreja é presencial. Biblicamente falando, não temos amparo bíblico nenhum para isso. Nenhum. Não existe vida cristã apartada da comunhão da igreja. Você tem a responsabilidade de escolher uma igreja para você fazer parte. Escolha uma igreja que se identifique com você, mas seja parte da igreja e tema a Jesus quando você escolher essa igreja. Porque teologicamente falando e biblicamente falando, a igreja de Cristo e Cristo são inseparáveis um do outro. Precisamos ter uma igreja, procurar uma comunidade de fé ao qual nos identificamos, mas quando você encontrar essa igreja, faça parte dela de maneira visceral, de maneira profunda. Porque se existe algo em pessoas que foram encontradas por Cristo, é que nós precisamos entender e saber que eu e você não sabemos nada. Precisamos da graça, do amor de Deus e do cuidado mútuo da Santa Igreja. Você precisa ser discipulado. Eu preciso ser discipulado. Você precisa ser ensinado. Eu preciso ser ensinado. E ao meu ver, esse é o grande drama que vivemos no Brasil. Esse é o grande drama. O último censo aí, de 220 milhões, diz que 73 milhões são cristãos. Não dá para acreditar nesse censo, né? 73 milhões de cristãos. E o Brasil vivendo o pior momento da história. Não tem reflexo na sociedade. Não tem... A gente não consegue enxergar Cristo nas atitudes, nas escolhas, nas decisões. Nós não conseguimos enxergar Cristo atuando no Brasil, seja no poder judiciário, legislativo, onde for, muitas vezes dentro da igreja. O que falta de verdade para nós, sabe o que é? É desistirmos de lutarmos contra Deus e verdadeiramente, genuinamente, nos convertermos ao Senhor Jesus. Vivermos um evangelho genuíno, irmãos. Um evangelho que prega para nós renúncia, salvação, tomar a cruz e seguir a Jesus. Pare de se iludir, meu irmão, com o que tem pregado aí fora. Sabe, eu fico olhando aí pregadores sentando na cadeira no púlpito para pregar. Meu Deus. Pare de se iludir, irmãos, com mensagens humanistas, com mensagens egocêntricas, com mensagens que não apontam para Cristo, mensagens malditas que apontam para o tempo, para o temporal, para as coisas terrenas. Mensagens que não são carregadas de verdades eternas, de verdades espirituais, do caráter bondoso de Deus. Não se iluda. Os fins dos tempos estão chegando. E Jesus está passando a peneira na sua igreja. E está passando a peneira. E vai continuar passando a peneira. E a peneira de Jesus está correndo aí. Então Saulo, vamos fazer uma retrospectiva para a gente entender. Saulo, matador de crente, está indo para Damasco para matar os cristãos. E aí no meio do caminho aparece uma luz, que aparece e é Jesus. E Jesus fala com ele. Paulo então se rende a Jesus, caindo ao chão, reconhecendo que ele não era nada e que ele precisava de Jesus.
Paulo então é guiado até Damasco, e quando chega em Damasco, Saulo recebe uma visão dizendo que haveria um homem ali chamado Ananias, que o encontraria, e a pergunta é, qual é o problema dessa equação aí? Quem era Ananias? Um discípulo do Senhor? Um cristão? Um membro da igreja de Cristo? Quem aqui é discípulo de Jesus? Levante a mão. Todos nós, né? Você é um Ananias. Eu sou um Ananias. A igreja de Jesus é Ananias. Nós somos Ananias, igreja. Aqueles que são crentes. Mas o que acontece no texto que nós acabamos de ler? Deus chega para Ananias e diz: eu salvei um homem chamado Saulo, vá buscar ele para mim. E o que Ananias sabia a respeito de Saulo? Saulo é matador de cristãos. Então você viu no texto que Ananias está questionando Jesus. Ananias então está questionando o Senhor, contando com detalhe o currículo de Saulo para ele. Em outras palavras, Ananias está tentando convencer Jesus que ele está louco em dizer isso para ele. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção nessa parte final, igreja, do texto é o quanto nós precisamos estar prontos, sabe para quê? Para abraçarmos os improváveis que Deus vai salvar em Cristo Jesus. O quanto a igreja de Cristo deve estar preparada para abraçar aqueles que serão salvos por meio da graça de Cristo Jesus. Pessoas que talvez causavam medo e que de repente Jesus salvou com a sua graça. E Jesus nos chama para abraçarmos, para discipularmos essas pessoas. Ananias é um crente que teve que romper com o seu medo. Ananias teve que romper com o preconceito. Ananias teve que romper com a timidez para ir abraçar Saulo. Sabe o que essa passagem do texto sagrado está nos ensinando? Deus ama as pessoas e deseja salvar todos, até os improváveis e os rejeitados pela sociedade. Meu irmão e minha irmã, que vocês sejam Ananias em nome de Jesus. Sabe aquela pessoa do trabalho, que talvez detesta você, que vive falando mal de crente? Talvez Deus queira te usar para você abraçar e discipular essa pessoa. Exatamente essa pessoa. Sabe aquela pessoa que mora lá no seu condomínio e sempre te olha atravessado por você ser cristão? Talvez Deus queira te usar para você abraçar aquela pessoa e discipular aquela pessoa. O que nós sabemos é que Deus usa as coisas loucas deste mundo, como disse o próprio apóstolo Paulo, para confundir as sábias. Deus escolhe aqueles que são fracos para confundir aqueles que pensam que são fortes. Ananias, então, corajosamente e diligentemente, em obediência, após questionar um pouco Jesus, como diz o texto, faz o seu papel como cristão. E esse é o nosso chamado como igreja: alcançar cada pessoa e levar cada pessoa a um relacionamento público e crescente com Jesus. Esse é o nosso papel como igreja. Sabe? E nós podemos fazer isso, igreja, de várias maneiras. Sabe aquela pessoa que aceitou Jesus talvez no culto passado? Abrace essa pessoa. Discipule ela. Leve ela para o seu grupo pequeno de crescimento, para os nossos GCs. Tome um café com ela. Explique para ela o que significa tomar a cruz e seguir Jesus. Essa responsabilidade não é apenas da Lagoinha como instituição, como placa de igreja, não é apenas minha como pastor, mas essa função é para todo cristão que se diz ser cristão. Todo crente precisa ser acolhedor, todo crente precisa ser consolidador, todo crente precisa ser discipulador. Alguém que abraça os improváveis e é útil para o Senhor, para discipular aquelas pessoas por meio da palavra, aqueles que foram salvos por Jesus. Guarde isso no seu coração, meu amado. Isso é algo que nós, como igreja, precisamos romper, precisamos vencer isso. Como Lagoinha, Pouso Alegre, precisamos aprender e amadurecer. E de fato nós sabemos que a salvação é uma obra de Cristo, e isso todos nós sabemos que é Deus que salva. Entretanto, o discipulado é uma obra da igreja por meio do Espírito Santo.
Precisamos entender isso. É somente Jesus que salva, mas é a igreja, por meio do Espírito Santo, que faz discípulo. É Jesus que alcança Saulo, contudo é a Ananias, como está escrito no texto, que cuida e discipula de Saulo. É o Espírito Santo que de repente muda a história e o rumo de uma pessoa, porém é responsabilidade da igreja ensinar essa pessoa a respeito da verdade da palavra de Deus. E existe essa fragmentação, esse desvio teológico dentro da igreja. Precisamos alinhar o nosso coração para isso. Precisamos assumir a nossa responsabilidade como cristãos, como discípulos de Jesus. Esse é o papel sublime da igreja. E quando eu olho para esse texto aí, eu percebo que Paulo é um improvável, porém um escolhido por Deus. E com certeza, eu e você, nós, nunca escolheríamos Paulo para fazer parte da nossa igreja local, mas Deus o escolheu. Assim como nos escolheu, e por isso aqui nós estamos. Deus escolhe os improváveis para que a sua glória seja manifesta. Deus ama fazer coisas impossíveis para que no final das contas ninguém aplauda pastor, ninguém aplauda pregador, ninguém aplauda ministro, ninguém aplauda servo, mas aplauda somente a Deus. Não existe glória humana a respeito do evangelho e salvação, igreja. É Deus que salva e alcança o coração das pessoas. Somente Deus é capaz de converter um coração maldoso como o de Paulo. E eu chego à conclusão nesse sermão, e é o seguinte: existem muitas pessoas lutando contra Deus e resistindo o amor de Deus. E eu posso te dar um conselho? Se renda, meu irmão. Se renda a Jesus. Caia no chão e se renda a Jesus. Reconheça que Ele é soberano sobre a sua vida. Se renda, meu irmão, ao Senhor e vença o orgulho. Pare de ficar resistindo ao amor de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para que ficar vivendo uma vida sem propósito, se em Cristo a nossa vida ganha cor, ganha propósito, ganha sabor? Guarde isso que eu vou te dizer. A conversão genuína significa desistir de resistir o amor de Deus. Deus te trouxe para essa igreja, porque Ele te ama, porque Ele quer transformar a sua vida, assim como Ele fez com Paulo, com Saulo, e para a gente concluir e certificar a conversão de Paulo, 3 marcas aí são destacadas, acerca da genuína salvação de Paulo, e eu já conversei com vocês e falei sobre isso. A primeira aí no verso 11, Paulo estava orando. Olha que interessante que Deus faz, olha o que Deus faz para quebrar a religiosidade do coração de Ananias, que estava um pouco preso, um pouco com medo de ir lá e orar por Saulo. O que Deus fala para Ananias? Vai lá e ele vai estar orando. Olha o direcionamento que Deus dá para Ananias. Primeira marca de um verdadeiro cristão genuíno convertido: oração. Deus deu a prova a Ananias da conversão de Paulo, de Saulo, através da vida de oração de Paulo. Quem nasce de novo, meu irmão, tem prazer em buscar o Pai em oração. Quem genuinamente se converteu, tem comunhão com Deus através da oração. Pare de ficar iludido. Não existe cristianismo sem oração. Como não existe cristianismo sem palavra de Deus. Como não existe cristianismo sem comunhão, sem partir do pão, sem oração, sem palavra. Oração. Relacionamento com Deus. Só que o texto aí nos marca também, nos mostra uma segunda evidência da conversão de Saulo. Lá no verso 17. Ananias impondo as mãos sobre Paulo, para que Paulo fique cheio do Espírito Santo. Ué, mas ele já tinha o Espírito Santo, por que ele precisa ficar cheio do Espírito Santo? Todos nós que recebemos o Espírito Santo, ao crermos no Evangelho, no Senhor Jesus e na graça de Deus, precisamos agora sermos cheios do Espírito Santo. Não basta apenas receber o Espírito Santo,
Não basta o Espírito Santo habitar dentro de mim, dentro de você. O Espírito Santo precisa presidir a sua vida, precisa presidir a minha vida, precisa governar a sua vida, precisa direcionar a sua vida, precisa apontar caminho para você e para mim. Não basta ter a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo precisa ser presidente da sua vida. E sabe por que existem muitos cristãos fracos, caindo e até desviados da igreja? Por conta disso. O Espírito Santo está lá, é apenas uma habitação, mas não tem poder nenhum de Deus. Sabe por quê? Porque continuam resistindo o amor de Jesus, continuam resistindo o amor de Deus, através de Jesus. Todos nós que recebemos o Espírito Santo, precisamos ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa governar, precisa direcionar a nossa vida. Nós precisamos andar e viver no Espírito. Só que existe ainda uma terceira marca, lá no verso 18. Batismo, oração, cheio do Espírito Santo e batismo. Todos nós sabemos que não é o batismo que salva, mas o salvo em Cristo deve ser batizado. Batismo é um testemunho da salvação. Uma pessoa que genuinamente se converteu precisa ser batizada e integrada à igreja. E o que Deus faz? Através de Ananias e Barnabé, eles foram responsáveis por apresentar Paulo à igreja.